Boa tarde a todas, todos e todes, né? Para mim, boa noite. Estou gravando esse vídeo na noite anterior, dia 9, às 9 horas da noite, né? E eu estou gravando esse vídeo justamente porque no horário da banca eu fui convidado para fazer a mediação de uma plenária da CONAI de Capão da Canoa. E é uma participação muito importante para a universidade, no sentido de que a função histórica da universidade é estar construindo relação com os municípios, construindo relação com a comunidade. A UERJ sem a comunidade não é nada, né? E acho que a comunidade tem muito a ganhar com a UERJ. Então, nesse sentido, eu me desculpo previamente pela impossibilidade da presença, e tento, a partir desse vídeo, construir uma interlocução, que não vai ser uma interlocução direta, mas uma interlocução que, em uma certa medida, pode ajudar a gente a pensar esse momento importante, que é o momento de banca final do trabalho do Alex. Então, começa a minha fala, além de me desculpando, agradecendo ao Alex e à Rochelle a possibilidade de que a gente possa cada vez mais estabelecer diálogos, mas, para além de tudo, uma banca como essa é o reforço de uma relação de pesquisa de muitos anos e uma relação também, sobretudo, de amizade que tenho com a Rochelle, né? E tenho com os outros membros da banca, né? Professora Daniela, foi quem me apresentou, a professora Rochelle, né? A professora Daniela era orientadora educacional da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Reinhardt, na Vila Iguaçu, em Canudos, né? E a professora Daniela chamou a professora Rochelle para fazer uma formação continuada conosco na escola. Foi aquele momento que eu tive a oportunidade de conhecer a Rochelle, né? Por intermédio da professora Daniela. Além da professora Daniela, a professora Helena, que é colega nossa de casa, mas que também foi minha colega da época que trabalhei no município de Novo Hamburgo. Então, nesse sentido, essa banca toda aí do Vale dos Sinos, uma situação bem significativa. Bom, dito isso, acho importante reafirmar que o momento da banca é um momento dos afetos, né? Mas um momento dos afetos no sentido de que é a culminância de um grande processo, de uma grande trajetória, mas ao mesmo tempo ele é um momento da racionalidade, né? E é muito importante que a gente tenha tranquilidade de compreender que as críticas a um objeto não são necessariamente as críticas à pessoa, né? Essa distinção entre o objeto e a pessoa são um ponto fundamental para que a gente consiga compreender de que a ciência e os trabalhos que a gente faz, eles se constituem a partir da possibilidade que a gente tem de se criticar, né? Então, nesse sentido, penso que esse é um momento importante para que isso tudo aconteça. Eu começo a minha fala comentando o trabalho do Alex, pensando da importância que é tematizar educação prisional no contexto da sociedade atual, que pensa, e principalmente do pensamento conservador, que pensa cada vez mais o espaço prisional como um espaço de vingança, né? E não como um espaço produtivo no sentido de transformação da sociedade. Isso fica muito claro nos discursos vinculados nesses programas policialescos que a gente vê na TV à tardinha, né? E isso fica muito claro também no trabalho do Alex. E aí começam aqui alguns dos elogios que eu tenho ao trabalho do Alex.
Primeira coisa que eu gostaria de comentar com relação ao trabalho do Alex é que ele tem uma capacidade bastante grande de ir se aprofundando ao longo do texto, né? No sentido que a gente vê o referencial teórico dele cada vez mais se adensando conforme as páginas vão aumentando, né? Faz uma interrupção para dizer que assim, eu imprimi o trabalho do Alex, né? Eu sempre tenho essa necessidade de dissertações ler no papel, e aquelas coisinhas que sempre tem na dissertação, eu não vou parar minha fala para comentar uma por uma, mas eu vou dizer que eu vou devolver esse trabalho impresso para o Alex quando ele vier aqui na minha casa tomar um vinho comigo. E aí a gente toma um vinho e eu comento aquelas coisinhas de vírgula, de uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, que eu acho que não cabe agora nesse momento e que todo o trabalho possui, né? Acho que uma das coisas mais interessantes da gente pensar no trabalho do Alex é aquilo que o Ivacan vai trazer e que ele traz no trabalho do corpo, né? O Ivacan, que é, para nós da educação física, é um autor culminal, porque nos estudos da sociologia do esporte, ele fez uma etnografia no gym, né, que é o lugar onde se treina boxe nos Estados Unidos, que é talvez um dos trabalhos mais citados da sociologia do esporte no mundo, né? O Ivacan, que é orientando do Pierre Bourdieu, né? E que, por consequência, acaba por operar com as teorias clássicas de Pierre Bourdieu, que é a teoria do hábitos e a teoria do campus. Contudo, a obra que o Alex traz para a discussão, que chama As Prisões da Miséria, é uma obra que, na leitura que fiz, eu não conhecia a obra, acabei lendo ela em 2 dias, muito motivado pela aproximação com o trabalho do Alex, né? Ele acaba botando em pauta um outro ponto de vista, talvez não tão burguesiano assim, né? Mas o Ivacan, eu vou ler um pedaço aqui que eu acho que é fundamental para a gente entender essas contradições e essa ideia de neoliberalismo, né? Ele fala assim: a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar com mais Estado policial e penitenciário o menos Estado econômico e social, que é a própria causa generalizada da falta de segurança, né? E aí o Ivacan vai fazer a relação com a ideia de Estado Leviatã, né? A ideia de Estado Leviatã é algo que está na episteme do pensamento liberal e também do pensamento neoliberal, né? E que compreende que é necessário um Estado, né? O neoliberalismo ele nunca cogitou o fim do Estado. Quem cogita o fim do Estado são os anarco-neoliberais, né? Do qual o nosso presidente, em uma certa medida, bebe, né? Que é a falência total do Estado. O que a gente vê no neoliberalismo é a ideia de que o Estado, e no liberalismo também, a ideia de Estado Leviatã está centrada nessa ideia, né? De que o Estado tem o monopólio estatal da violência. E o monopólio estatal da violência se constitui a partir da lei escrita, né? Essa ideia, ela é o que sustenta a ideia de mercado como mediador das relações sociais. Porque o mercado só vai poder ser mediador das relações sociais se existir um mercado, um Estado que, a partir do poder de polícia, garanta as livres negociações, a livre iniciativa e tudo mais. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar de que, ao mesmo tempo que há uma racionalidade neoliberal
aí entrando no referencial mais Foucaultiano, né, que vai dizer que há uma incorporação a partir da biopolítica de lógicas neoliberais de ser, estar, pensar e falar no mundo, né? Há uma racionalidade neoliberal na própria construção do aparelho repressivo, né? No sentido de que, em alguns lugares, a gente está partindo para a terceirização do aparelho repressor, mas, ao mesmo tempo, no sentido de crescente depreciação, pauperização do aparelho estatal, né? Então, ao mesmo tempo que... e aí o paradoxo do Ivacan, né? Ao mesmo tempo que o Estado precariza o sistema de saúde e segurança, ele deixa de cumprir um papel que o próprio neoliberalismo compreende como legítimo do Estado, que é o papel repressivo, né? Então, essas contradições acabam por suscitar uma reflexão que é a ideia de pensar o neoliberalismo enquanto racionalidade dentro de um contexto Foucaultiano, né? E acho que quando o trabalho caminha por essa lógica, o trabalho vai muito bem, né? Quando a gente vai pensar a ideia de neoliberalismo enquanto dimensão de análise econômica, a gente começa a compreender que existem contradições, né? E eu acho que talvez a gente não consiga explicar somente a partir do neoliberalismo as complexidades que se constituem no sistema prisional enquanto elemento histórico e econômico, né? Bom, dito isso, eu me adianto no texto para dizer que essa ideia de homo economicus, que é uma ideia muito importante no texto, né, e a ideia de biopoder e biopolítica, né, elas são elementos que fazem parte da vida das pessoas privadas de liberdade. A ideia de empreendedor de si, para mim, é algo muito presente na vida de um traficante de drogas, né? O que é um traficante de drogas se não um sujeito empreendedor, né? O que é um traficante de drogas? Alguém que internacionaliza o seu processo de, enfim, a aquisição de bens e de comércio, né? Um traficante de drogas é eminentemente um comerciante. E um traficante de drogas é eminentemente alguém que foi capturado, em parte, pela lógica da racionalidade neoliberal. Por outro lado, o traficante de drogas é um sujeito que vai preso na penitenciária e que passa por um processo violento de contenção do seu corpo, né? Então é importante entender que o trabalho da Alex mostra muito bem a biopolítica, mas o espaço da prisão não deixa de ser um espaço de contenção do corpo. E nesse sentido, essas lógicas não se excluem, né? Mas o que o trabalho do Alex avança, e no meu ponto de vista avança bastante, é demonstrar de que a prisão, e mais do que a prisão, a educação prisional, ela não é somente um espaço de contenção do corpo. Ela é um espaço de contenção do corpo, mas também um espaço de exercício de poder a partir dos discursos que entram para dentro das prisões. E mais, que entram a partir das prisões, a partir das políticas de educação
prisional. Então, dito isso, eu acho que esse cenário de complexidade ele é um cenário que constitui o trabalho do Alex como um cenário profícuo para a gente compreender as complexidades, né, que é operar com esse referencial teórico, mas também as complexidades de pensar essa discussão toda que está envolvida na temática, né? Eu vou fazer agora, acho que a minha única crítica ao trabalho do Alex. Eu gostei muito do trabalho do Alex, né? A minha única crítica mais severa ao trabalho do Alex é essa palavra função do problema de pesquisa, né? Compreender a função institucional da educação prisional. Por que eu digo isso, né? Porque, do meu ponto de vista, o trabalho do Alex ele não faz uma análise funcionalista da educação prisional. Porque uma análise funcionalista ela é eminentemente ahistórica, né? Uma análise funcionalista tenta compreender os espaços como organismos vivos, no qual um elemento interage com o outro, e o resultado é a interação desses elementos, né? O que o trabalho do Alex nos faz, e não poderia deixar de ser diferente, porque ele é um trabalho Foucaultiano, ele nos traz uma dimensão histórica. Ele vai fazer uma descrição e uma análise, consequentemente, do processo histórico, de como as leis foram se modificando e as políticas foram se modificando para que a gente chegasse no atual momento, né? Então, nesse sentido, a crítica não é uma crítica, né? A crítica é talvez o problema não retrate aquilo que o Alex fez, e eu penso que o que o Alex fez é muito melhor do que esse problema de pesquisa, né? Então, acho isso, mas também não tem uma outra palavra para colocar no lugar de função. Acho que isso é um convite que eu faço a vocês conversarem para pensar a partir do referencial teórico que vocês estão se apropriando, né? Além disso, eu tenho duas coisas que eu acho que são muito importantes falar do trabalho do Alex. A primeira coisa é dizer que o trabalho do Alex, de todos os trabalhos de banca que eu tenho feito em meio à pandemia, é o trabalho mais honesto que eu li de todos com relação aos acontecimentos da pandemia, né? É o trabalho mais honesto, sob o ponto de vista de que ele expõe as dificuldades e as potencialidades de se fazer uma pesquisa em meio à pandemia. Outra coisa, eu falei duas, mas agora vão ser três. Tinha esquecido dessa, né? Então, a outra coisa que fica muito evidente a partir de um olhar da pandemia é a ideia de que a análise documental ela não é, de forma nenhuma, uma forma de fazer pesquisa menor. Eu vejo em muitos momentos as pessoas criticando a análise documental como algo menor. Muito pelo contrário. O trabalho mostra em riqueza de detalhes o quanto que a partir de uma análise documental eu consigo perceber situações importantes para pensar um objeto, né? E aí, na esteira disso, pensar de que um mestrado profissional, pelo menos no meu ponto de vista, ele não se caracteriza por uma pesquisa aplicada no sentido mais ciências duras da coisa, né? Ele pode muito bem ser um trabalho de pesquisa documental que vai ter um produto derivado da pesquisa que vai ter alguma aplicação. Então, nesse sentido, eu reitero que essa forma de fazer pesquisa, além de ser a forma possível, é a forma muito legítima e que precisa ser valorizada nesse contexto, né? Por fim, eu gostaria de fazer uma última argumentação,
E eu gostaria que respondesse a pergunta, né? Compreendendo que uma dissertação não se faz sozinho, né? Uma dissertação se faz com a família, se faz com os filhos, se faz com os colegas de trabalho, se faz com os colegas de mestrado e se faz eminentemente com o orientador ou orientadora, né? E é visível, né, que esse trabalho ele possui da primeira à última página a marca da competência da professora Rochelle no sentido de construção não de uma dissertação melhor, né? Definitivamente o que eu vejo aqui não é uma dissertação melhor. O que eu vejo aqui é um sujeito melhor, pensando que o processo do mestrado não é a feitura da pesquisa, mas é a construção de um profissional. E nesse sentido, a partir das experiências que a gente teve, vendo o Alex quando entrou e o Alex quando termina, no dia de hoje, eu vejo que o Alex se constitui como um profissional muito mais qualificado a partir da nossa modesta formação, mas sobretudo a partir da possibilidade de interação do grupo de pesquisa com a professora Rochelle e demais colegas, né? Então eu encerro a minha arguição provocando o Alex para que ele possa me responder como ele se vê enquanto sujeito, pesquisador, professor, profissional, antes e depois. Em outras palavras, eu estou pedindo para o Alex que ele possa dizer para a gente o que ele reflete sobre as aprendizagens que teve nesse processo de mestrado. Agradeço a todos, né, e desejo que os trabalhos da banca sejam fortes e cada vez mais produtivos. Muito obrigado a todos. Grande beijo.